Quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, estamos ao vivo, começando aqui mais um Rede Verdade para você que acompanha toda a cobertura da sua TV Arapuã. Eu já começo o programa de hoje trazendo a informação lá de Campina Grande, a notícia do prefeito Bruno Cunha Lima, que revogou o decreto que estava ali proibindo a realização de desfiles de blocos carnavalescos lá no município de Campina Grande no Carnaval. O decreto foi publicado no Semanário Oficial de Campina Grande e gerou uma reação muito forte em relação às medidas que priorizavam a realização dos eventos religiosos que acontecem aí anualmente no Carnaval de Campina Grande. O prefeito Cunha Lima tinha declarado que o decreto era fruto e resultado de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério, entre a Prefeitura e o Ministério Público. De toda forma, o prefeito hoje, na quarta-feira, ele revogou, já tornou nulo o decreto publicado aí no Semanário Oficial, inclusive já foi às redes sociais, dizendo que em diálogo com os blocos carnavalescos vai garantir espaço, horário, tudo ali harmonizado entre os eventos religiosos e os eventos carnavalescos lá em Campina Grande. Ele torna nulo esse decreto e agora cabe aí ao Ministério Público se pronunciar em relação se vai manter essa proibição e essa decisão de defender a proibição da realização dos blocos carnavalescos. Amanhã tem reunião entre representantes dos blocos com o promotor Hamilton Neves, lá de Campina Grande, que é responsável de conduzir esse tema lá. Pelo fato da Prefeitura, o prefeito Bruno Cunha Lima lavou as mãos, tirou a sua responsabilidade sobre esse caso, segundo ele, respeitando aí a pluralidade dos interesses dos eventos em Campina Grande. Ele chegou até para as redes sociais e já fez aí o registro da revogação, enfim, do decreto proibindo o bloco de carnaval em Campina Grande. Por hora, por parte da Prefeitura, está tudo ali liberado para a realização dos eventos simultâneos aí na cidade de Campina Grande. Bom, mas nosso tema hoje aqui na entrevista é outro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou esta semana lei, incluindo ali no Código Penal o ato do bullying e do cyberbullying, tipificando aí como crimes e com suas punições aqui no Brasil. A decisão tem ali veio do Congresso Nacional como um projeto de lei do senador Osmar Terra e aí tem repercussão no país como um todo. Quem está conosco aqui é o advogado George Gemoglio, ele que é advogado criminalista, inclusive lá atuando junto com o escritório do doutor Rinaldo Mozalas, enfim, grandes advogados aqui do estado da Paraíba. Um abraço, doutor Rinaldo, toda a equipe também ali do escritório. Doutor George, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Obrigado pela presença, viu? Boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui, ainda mais com todos os nossos telespectadores. Bom demais. Para a gente começar, nosso telespectador conseguir começar a compreender o que é o bullying, o que é o cyberbullying, como é que eles são classificados, como é que enfim, a lei os entende para poder classificá-los e tipificá-los aí. Para começar a entender o que é, né? Até então, o bullying e o cyberbullying não eram condutas criminais. Então, assim, apesar da gente já discutir ao tempo e sempre ter aquela brincadeira, isso é bullying, isso não é. Hoje, para sanar essa dúvida, o Código Penal, nessa lei publicada pelo presidente Lula, trouxe uma expressão específica. Então, agora sim, nós não temos mais que discutir o que é bullying e o que não é, porque a própria lei, o próprio Código Penal traz a sua definição legal. Pois bem, o Código Penal vai definir o bullying como aquela intimidação reiterada e sistemática sem um motivo aparente. Então, não vai bastar apenas aquele xingamento, aquela pilera, como se diz no interior. Vai ser necessário que a vítima se sinta humilhada, se sinta descredibilizada, se sinta discriminada de alguma forma sistemática e reiterada. Certo. Existe um método repetitivo. Isso, perfeito. Caracteriza o bullying. Não basta apenas uma vez. Para se caracterizar o bullying, a vítima tem que se sentir de alguma forma ofendida, de alguma forma descredibilizada, mas que o ofensor tem que ter feito isso de maneira repetida, de maneira sistemática e aparentemente sem algum motivo, certo, apenas por implicância. Que é o que a gente vê, inclusive, nos casos que resultam nessa história do bullying. Perfeito. É preciso ressaltar que muito tem se dito que essa lei só tem se aplicado às crianças e adolescentes
porque é onde o âmbito mais comum Certo. do bullying ele acontece geralmente em escolas ou em universidades, mas é preciso ressaltar que essa lei publicada pelo presidente, ela vale tanto para crianças quanto adolescentes, como adultos e idosos. Certo. Então o bullying ele é aplicado a qualquer pessoa que cometeu bullying e a vítima se sentir de alguma forma ofendida, ela pode sim fazer a sua notificação. Certo. E aí o cyberbullying é isso na Isso. internet. Perfeito. O bullying é aquela intimidação reiterada e sistemática sem motivo aparente. O cyberbullying vai ser essa mesma conduta, mas de forma online. E a lei especificou que é em qualquer ambiente virtual. Então não é apenas em redes sociais, em aplicativos, vai ser também em jogos online, em plataformas online, qualquer que seja o ambiente virtual, se acontecer o bullying, aquela intimidação sistemática, vai ser considerado cyberbullying. Cyberbullying. Vamos lá. E quais são as penas que estão Vamos lá, nós temos aí? duas modalidades. Nós temos o bullying, que é feito de forma presencial, então vai ser aquela intimidação pessoal. Ela prevê apenas a pena de multa, não previu pena de prisão, não previu tempo de pena, previu apenas a condição de multa. Quem, enfim, proclama essa multa aí? Ela já vem descrita com a Não, quantidade a de... multa ela é calculada após um processo judicial, com sentença, com defesa, com tudo. A multa ela vai ser calculada com base na condição econômica do réu e pelas características do crime. Então, se o crime for mais agravado, se o réu tinha mais condições, menos condições, essa multa... Ela é variável. Ela é variável. E cabe ao julgador. E cabe ao julgador. Certo. Lógico, se o réu se sentir que a multa está exacerbada, desproporcional, Recorre. ele pode recorrer tranquilamente. Mas essa multa é definida pelo juiz com base na sua condição Certo. econômica. Isso no caso do bullying. No caso do bullying, feito de E no forma presencial. O cyberbullying, o projeto de lei, nasceu também para proteger principalmente o âmbito virtual, já que a gente já fala há muito tempo que a internet não é terra sem lei. Então o cyberbullying veio para ratificar essa postura. E o cyberbullying ele trouxe penas mais fortes. Diferente do bullying, que é apenas uma aplicação de multa, no âmbito virtual, nós temos que o cyberbullying tem penas de 2 a 4 anos. Então pode sim, no caso de ser feito de forma virtual, de forma online, resultar numa pena de prisão. Certo, agora vamos lá. Excelentes e claros, né? Leituras e esclarecimentos sobre o tema. Vamos lá para algumas perguntas. Primeiro, no caso do bullying, que é como você disse assim, comumente praticado por crianças e adolescentes, quem paga essa multa? Vamos lá, olha, foi caracterizado aqui um ato de bullying. É a criança de 9 anos que vai pagar? Como é isso? Vamos lá. Recai sobre quem? Vamos lá. Quando a gente fala... Aqui vamos para o juridiquês. Eu vou falando aos poucos, a gente vai tentando traduzir esse juridiquês tão complicado que a gente cria. Quando a gente fala em criança e adolescente, crianças e adolescentes não cometem crime. Crime só comete a partir dos 18 anos. Crianças e adolescentes cometem o que a gente chama de ato infracional. Na prática, a mudança é muito sutil. É apenas de procedimento, de como será a condução do processo, dos motivos. Mas, falando em criança e adolescente, cometeu o crime de bullying, será chamado de ato infracional, análogo ao crime de bullying, mas responderá ao processo da mesma forma. Certo. Lógico, acompanhado do seu guardião legal, do seu representante legal e com todas as condições que o processo exige. Mas ele respondendo, foi condenado. Foi condenado. A criança tem 10 anos tem 10 e anos, está caracterizado que ele a multa. Cometeu bullying. Sendo uma criança, não tendo condições de arcar com a multa, se o juiz não chegar a substituir a pena por alguma medida socioeducativa, frequentar algum determinado curso específico para a criança, para entender o que é que ele estava passando. Certo. Se realmente chegasse ao fim e tiver que ser aplicada a multa, quem paga são os guardiões legais. Tá, então os guardiões legais, o então pai, fica o a pai mãe, e a mãe, os responsáveis ficam legais. já prontos sabendo que essa lei recai, a criança que praticou, mas... Isso não retira sequer a responsabilidade civil, que aqui nós estamos falando da parte criminal. Mas na parte civil, se a pessoa que se sentir ofendida, a vítima, quiser entrar com reparação, também plenamente possível, e aí também deve recair sobre o patrimônio dos pais. Ah, tá. Isso aí eu vou perguntar sobre essa questão do dano moral para frente, só para a gente não complicar. Então vamos lá, os pais pagam essa multa se houver. A outra pergunta nesse sentido é autores disso, ou seja, se a vítima do bullying não se sentir ofendida ou não buscar justiça em relação a isso, quem pode fazê-lo? O Ministério Público, pessoas próximas, olha, a vítima não está indo, não se incomoda com isso, ou pelo menos aparentemente não quer dizer que se incomoda, mas eu vou buscar. Perfeito. Para caracterizar o bullying, como a gente disse, tem que ser uma conduta reiterada. Então, assim, no primeiro momento, qualquer pessoa do povo, como a gente diz, pode denunciar um crime. Então, se a pessoa está vendo aquela conduta reiterada de intimidação contra um terceiro e vê que aquilo já caracterizou um crime e quer denunciar, ela pode. Certo. Não há impeditivo. Qualquer pessoa, tanto a pessoa que se sentiu ofendida quanto o terceiro que estiver observando o crime, pode fazer a denúncia, seja perante a autoridade policial, seja perante o Ministério Público, ou um advogado de sua confiança. Olha, o doutor George está fazendo bullying com o Luiz Torres, Pronto. tá? Aí pode alguém notificar. de fora
Mas se eu disser assim, não, mas eu não me incomodo com isso, não quero levar para frente essa ação. Aí é que está a ponto de ouro, o limiar. Se a vítima não se sentir incomodada, não se sentir de alguma forma intimidada, não se sentir perseguida, não se sentir humilhada, aí não há de se falar em crime. Porque quem vai definir o que é crime ou não, porque a lei é específica. Esse crime não pode ser feito de forma culposa. Culposa que a gente diz é quando não há intenção. Então aquele bullying que a pessoa não tinha intenção... Foi sem querer. Foi sem querer. Isso vai ficar, lógico, discutido no processo, mas ele não prevê modalidade culposa. Em sendo modalidade dolosa, a pessoa tem que ter intenção e a vítima tem que se sentir da mesma forma intimidada. Se a vítima não se sente, se não há nenhum prejuízo, se ela vive sua vida normalmente, aí não há se falar em crime. De tudo. Bom, vamos lá para o caso dessa distinção do que é bullying, do que é injúria, do que é ofensa, o que se mistura, né? Do que é difamação, essa mistura que acaba gerando, não, mas isso não era o que é racismo, o que é preconceito, o que é discriminação, tá claro isso ou vai fazer confusão? A princípio, tem um poucozinho de confusão, principalmente para quem não está acostumado com o dia a dia dessas leis, porque elas trazem legislações, leis, palavras muito parecidas. E atos, inclusive, que se assemelham. Né? Inclusive, um bullying pode chegar a virar uma ofensa pode virar uma injúria racial pode chegar a ser um racismo. Então, assim, nós temos quase que uma escala. Mas hoje, inclusive, com mudança recente, que trouxe a homofobia equiparada ao crime de racismo, então, a nova lei dos crimes raciais e crime de xenofobia também passa a ser equiparada a racismo, tudo isso está dentro da lei própria e vai se diferenciar dos demais, no seguinte sentido. O racismo, ele é direcionado a um grupo. Então, aqui, quando falamos em racismo, não estamos falando a pessoa determinada e específica. Nós estamos falando a uma coletividade. Um exemplo prático. Se eu tenho uma loja e na minha loja eu coloco alguma placa do tipo, aqui é proibida a entrada de determinado grupo, por exemplo, um judeu. Aqui é proibida a entrada de judeus. Aqui nós temos caracterizado o crime de racismo, porque aqui eu estou discriminando toda uma coletividade. Esse é um crime inafiançável e imprescritível. E já está tipificado. Já está tipificado, existe lei própria. E nós temos a injúria e a injúria racial, que são comumente o chamado xingamento. Então, é ofender a pessoa diretamente. E aqui eu estou falando uma pessoa determinada e específica. Pessoa A, pessoa B. Eu xinguei diretamente aquela pessoa. A injúria e a injúria racial vai se distinguir na qualidade do xingamento. Então, se eu usei de alguma forma a condição racial da pessoa, a condição étnica, a religião, aqui nós estamos falando de uma injúria racial. Tem penas mais fortes, mais específicas, também passa a ser inafiançável e imprescritível. E nós temos a injúria comum, que é o xingamento comum do dia a dia. Esse tratado no juizado especial. E, por fim, nós temos agora o bullying. O bullying se vai diferenciar da injúria, porque a injúria é um ato isolado. Então, é aquela briga, geralmente briga de vizinhos, que rola... Seu cabra safado, seu ladrão. Exatamente. Que houve aquele calor do momento e acaba saindo um xingamento. Ali nós temos uma conduta específica, isolada, que não é reiterada. Ali nós temos a injúria. O bullying, ele se caracteriza justamente pela condução reiterada. Então, assim, se for uma conduta isolada, sem repetições, aqui não há de se falar em bullying. O bullying ele só vai se caracterizar quando for... Agora, dentro de uma leitura aí, você pode encontrar desses crimes que se tocam penas mais duras e penas mais brandas. E aí, a defesa de um acusado pode dizer o seguinte, não, isso aqui não foi injúria, não, foi bullying. Exato. Essa é mais leve. Exato. Essa foi uma das problemáticas, apesar de tipificar, e quando eu falo tipificar aqui é tornar crime, do bullying, foi que o bullying, o específico, o pessoal, ele trouxe apenas pena de multa. Isso. Então, diferente de uma injúria, que tem uma pena de 1 a 3 anos, que pode trazer uma prestação pecuniária, uma medida despenalizadora, no crime de bullying foi vista apenas a questão da multa. Foi bom, mas pode ainda ser foi bom, mas pode mais ser melhor. Rigoroso, não é mais duro. O próprio artigo do bullying, ele coloca assim, só se caracteriza o bullying se não for caracterizado outro crime. Então, a característica do bullying é ser um crime subsidiário. Certo. Agora, e por que o cyberbullying foi potencializado do ponto de vista de ter multa e reclusão? Perfeito. De 2 a 4 anos. 2 a 4 anos, e a depender da quantidade de pena, pode gerar, inclusive, na prisão. Por que deu essa distinção? O nascituro da lei, no projeto de lei ainda, quando estava sendo estudada essa questão, viu-se que o bullying praticado de forma online, ele é muito mais impactante para a vítima do que um bullying presencial. Isso não retira a característica de ser crime o bullying presencial. Mas nos estudos, no âmago da lei, o que se vê é que a vítima que é impactada de forma virtual, ela tem muito mais consequências... A dimensão de onde chega. Perfeito. A dimensão, o escopo
é muito maior do que aquele bullying presencial, porque não há como se medir o impacto de algo numa sala de aula, numa escola, diferente de algo jogado no mundo inteiro. Algo numa sala de aula é quantificável, as pessoas determinadas. Um cyberbullying, uma coisa feita de forma virtual, não se tem um escopo para identificar todas as pessoas que participaram. Certo. Por isso que ele teve ali Por isso, exatamente, nesse sentido. Prevendo essa maior condição de prejudicial à vítima, a lei trouxe uma pena mais dura de 2 a 4 anos. Tá. Isso ajuda no caso do cyberbullying, e a gente não está diminuindo o bullying não, né? Tem todo a sua gravidade esse tipo de ato, né? Mas no caso do cyberbullying é porque o retorno disso é que atinge a mais gente, né? Perfeito. A ofensa e o constrangimento atinge a mais gente do que no bullying presencial. Mas vamos lá, no caso do cyberbullying, é uma luta também, ajuda no combate ao que a gente chama dos haters, no combate ao que a gente chama do ataque sem lei dentro da internet. Isso vai contribuir com isso? Contribui perfeitamente. Inclusive, ela surge num contexto que hoje nós estamos discutindo bastante essa questão do cancelamento, de cancelamento de Twitter, de redes sociais e tudo. Então, essa lei surge visando também proteger isso. Tanto que a mudança legislativa que tipificou, tornou crime o cyberbullying, ela também endureceu a pena que nós temos no artigo 122, que é o crime de instigação ou induzimento ao suicídio. Nesses casos, se a pessoa é dona de uma página, por exemplo, uma rede de fofocas, e contribuiu de alguma forma para o suicídio de terceiro, esse dono da página, esse administrador, esse líder, ele tem uma pena de 2/3 a mais do que uma pessoa que não está nesse Aconteceu contexto. recentemente, inclusive, o caso da menina que foi exposta como... Foi tida como a fé de Windows, que não chegou nem a se comprovar. Que aí mostrou completamente fake news, a página, né, o Choquei, que eu digo o nome aqui porque é um absurdo o que foi feito, né, porque a menina procurou o tal site para dizer, olha, isso não existe, o próprio humorista disse, isso não existe, foi montado, e eles debocharam, inclusive, da jovem que chegou a tirar a própria vida. Casos específicos que ele teria se prejudicado completamente. Com essa mudança legislativa, além do cyberbullying, nós temos agora esse endurecimento da pena na instigação ao suicídio das maneiras que acontecem de forma online. Então, assim, se essa instigação, se esse induzimento se deu de forma online, por meio dessas páginas que instigam, que criticam, que de forma reiterada estão conduzindo a pessoa a esse fim trágico, hoje a pena passa a ser mais dura. Doutor George, para além do bullying, entrando aí com tudo, com crime de ameaça, de ofensa, xingamento, enfim, constrangimento. Para além de tudo isso, a gente está vendo no Brasil, está vendo no mundo, mas eu vou ficar no Brasil porque é um debate daqui de legislação local. A gente está vendo no Brasil, em função desse extremismo político, as pessoas estão atacando umas às outras, filmando o ataque, né, o xingamento, a ameaça e tal. E me parece que não tem retorno do ponto de vista punitivo, do ponto de vista intimidador de quem faz isso. A gente está precisando avançar. É um avanço a história do bullying e do cyberbullying, mas a gente precisa avançar ainda mais em crimes contra a honra, em crimes, inclusive, de ameaça física, de agressão. O ministro Cristiano Zanin foi atacado dentro de um banheiro, né? E, enfim, a pessoa filma o crime e fica por isso mesmo? Sim. Infelizmente, o nosso Código Penal é dos anos 40. Então, nós estamos tratando de um Código Penal extremamente desatualizado. Tanto que a gente brinca, até quando está no começo do direito, que o Código Penal é chamado de uma coxa de retalhos. Então, assim, é um código antigo que vem tentando se atualizar, se emendar à medida que as coisas vão acontecendo. Então, nós temos, por exemplo, um bullying e um cyberbullying com penas pequenas, no meio de um crime de constrangimento ilegal. Então, realmente, de fato, há uma dificuldade do Código Penal em se atualizar, tanto que temos hoje, se você observar o Código Penal, os crimes contra o patrimônio são muito mais protegidos do que os crimes contra a vida. Então, nós temos, assim, várias tipificações de crimes contra o patrimônio. Mas, em relação aos crimes contra a vida, há um déficit. Então, o que se observa é que, no Código Penal desatualizado, o patrimônio acaba valendo mais que a vida, né? Então, assim, nós temos pequenos passos de tentar fazer essa reforma. O ideal seria recomeçar. Então, seria a título, por exemplo, do que aconteceu com o Código de Processo Civil, refazer, criar do zero, atualizado, modernizado, com as peculiaridades da nossa época. Tornando tanto quanto mais rigorosos crimes nesse sentido, né? Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta aqui debatendo outros temas também com o Dr. George Emóglio, ele que é advogado criminalista. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.